Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A Bíblia nos conta a história e a vida de dois profetas que nós conhecemos muito. Um é o profeta Elias, que foi profeta numa época muito difícil na história do povo de Israel, onde Elias, profetizou e fez muitos milagres. Profetizou o julgamento sobre Israel por causa do culto e da adoração ao deus Baal, introduzidos por Acabe e a sua esposa Jezabel. O outro profeta é Eliseu, um jovem rapaz que Elias, por ordem de Deus, chamou para ser o seu assistente e depois se tornar profeta. Eliseu também fez muitos milagres e também profetizou, combatendo a adoração ao deus Baal. O texto bíblico sobre o qual nós vamos meditar conta uma história muito bonita sobre esses dois profetas, Elias e Eliseu, conforme podemos ler no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 12, que eu passo a ler agora. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu e no caminho Elias disse: "Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel." Mas Eliseu disse: "Juro pelo Senhor e pelo Senhor que eu não o deixarei." E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: "Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu, "mas não vamos falar nisso." Então Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó." Mas Eliseu disse: "Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei." E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: "Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu, "mas não vamos falar nisso." Aí Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão." Mas Eliseu disse: "Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei." Então eles foram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: "Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora." Eliseu disse: "Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem." E Elias disse: "Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe."
Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Até aqui o nosso texto. Então, o texto nos diz que antes de Elias ser levado para o céu, num redemoinho, ele visita Betel, Jericó e o Rio Jordão, por terem sido locais importantes na história de Deus com o seu povo. E nessa caminhada, nós destacamos o seguinte: Eliseu é persistente. Mesmo a caminhada sendo longa, ele decide não deixar Elias sozinho. Se é para ser o sucessor de Elias, então ele, Eliseu, precisa acompanhar o seu mestre aonde ele for. O profeta não pode desanimar diante dos problemas que encontrará, mas ele deve ser persistente. Chegando no Rio Jordão, passando o Rio Jordão, Elias abre então com a sua capa o Rio Jordão, passa o Rio Jordão, e daí ele diz para Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu pede como herança o dobro do poder que Elias tem, baseando-se na lei de herança do Antigo Testamento, onde o primogênito recebe uma porção dupla da herança. Com esse pedido, meu amigo e minha amiga, Eliseu reconhece a sua incapacidade e falta de força em relação ao que lhe espera como profeta. Ele sabe que as suas próprias habilidades nunca seriam suficientes para ele ser uma verdadeira boca do verdadeiro Deus, na realidade cheia de idolatria e desrespeito aos mandamentos de Deus. Por isso, ele pede esse poder, não para se engrandecer, mas para honrar a Deus. Elias responde que não cabe a ele dar este dobro do poder, mas sim a Deus, de quem ele, Elias, recebeu o poder de profetizar e fazer milagres. Mas, se Eliseu quiser receber o dobro da herança, o dobro do poder de Elias, então ele, Eliseu, precisa estar de olhos abertos para ver quando ele, Elias, será levado para o céu. Com isso, Elias quer dizer que não adianta querer ter o dobro, receber o dobro do poder, se os olhos estão fechados para os acontecimentos que acontecem ao seu redor. Que um profeta precisa ter os olhos abertos para não ser indiferente e nem ignorar os acontecimentos no mundo. Precisa ter os olhos abertos para discernir onde Deus se faz verdadeiramente presente. Eliseu
recebe o dobro do poder de Elias, para ter o conhecimento da palavra de Deus e a coragem para profetizar. Recebe também, se a gente continua lendo o texto, Eliseu recebe também o manto, a capa de Elias, como sinal visível de que ele, Eliseu, é o sucessor legítimo de Elias. O mesmo Deus faz com cada um de nós. Por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a legitimidade de profetizar e anunciar o reino de Deus e mostrar como esse reino se torna realidade entre nós. Por isso agora perguntamos: que mensagem esse texto sobre Elias e Eliseu quer nos mostrar? Vejamos. Assim como Eliseu recebeu a missão de ser profeta, Jesus nos entrega, por meio do batismo, a missão de profetizarmos, de denunciar as injustiças e anunciar o amor, a misericórdia e a bondade de Deus entre nós. Ser profeta é uma caminhada de confiança e de aprendizagem de como ser fiel e seguir o Mestre Jesus Cristo. Por isso, ser profeta não é motivo para se engrandecer, para querer aparecer, mas de ser como Eliseu, humilde, porque, como já disse antes, é Deus e a palavra de Deus que devem aparecer. E nesse ministério profético, precisamos ser persistentes para não desanimarmos diante de tantos e tantos problemas que existem no mundo, que existem em nossa vida, que querem nos desanimar. Nós fomos chamados para entender essa realidade, para ver essa realidade e dentro dessa realidade procurar a presença de Deus. E para buscar em Deus as forças em dobro para vencer as pedras do caminho, os problemas em nossa vida e fortalecer a nossa fé. Como disse, precisamos estar sempre de olhos abertos para ver a presença de Deus. Porque Deus se faz ver e sentir em muitas ocasiões, como por exemplo, onde pessoas se solidarizam com moradores de rua, onde pessoas se colocam à disposição de cuidarem da natureza, onde pessoas exercitam a inclusão, onde famílias se tornam exemplos de comunhão, onde pessoas mostram gentileza para com as outras, onde o egoísmo é vencido pela partilha, onde a arrogância dá lugar à humildade, onde a falta de respeito dá lugar à educação e ao respeito, onde pessoas desenvolvem uma intimidade verdadeira e não camuflada com Deus, onde pessoas se preocupam com a segurança e o bem-estar das outras. Então, meu amigo, ser profeta é caminhar com Jesus Cristo,
é colocar-se totalmente nas mãos de Deus e buscar nele toda a orientação, amparo, consolo e toda a esperança para falarmos do seu reino e da vivência desse reino entre nós. Deus não quer nos deixar conformados e nem parados. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu essa mensagem? Você pode compartilhar ela com quem você quiser, deixar seu comentário e meu canal do YouTube está aí, Pastor Willi Topfer. Se você quiser, você é convidado então a se inscrever neste meu canal. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!